O Anki é um dos aplicativos de memorização mais utilizados por autodidatas do mundo inteiro. E se você já viu um ou dois vídeos aqui do canal, já reparou que eu falo bastante sobre a importância da manutenção da memória ao longo do tempo. Ainda falei em outros vídeos que essa manutenção é mais importante do que a aquisição de novos conteúdos. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo é te mostrar 3 coisas que eu gostaria de ter aprendido quando eu iniciei a minha prática autodidata usando o Anki e como eu uso essas 3 coisas diariamente para otimizar o meu sistema de aprendizado. Mas antes, se você é novo por aqui, meu nome é Adriano e aqui no canal eu te ensino sobre autodidatismo, ou como que você faz para criar o seu sistema pessoal de aprendizado através de algumas estratégias e técnicas. Então, se esse assunto te interessar, considere se inscrever aqui embaixo. Na sua jornada de aprendizado, você vai encontrar alguns diagramas, algumas imagens, algumas coisas visuais que você gostaria de lembrar de memorizar. Alguns exemplos disso são partes do cérebro, ossos da mão, a divisão do mapa brasileiro, a divisão do mapa do mundo, o sistema solar e o nome dos planetas. Então, coisas visuais que recebem nomes específicos, o ciclo da água, o ciclo do átomo, o ciclo da cadeia alimentar. Todas essas imagens que você aprende em psicologia, em matemática, em biologia, etc., você consegue memorizar usando essa primeira coisa. Para o exemplo que eu vou dar nesse vídeo, eu peguei essa imagem do Pinterest, onde ele vai separar ali as funções do encéfalo e a partir de cada uma imagem. Então, o meu objetivo, o meu desejo seria, depois de ter estudado isso daqui, de ter entendido isso daqui, eu quero saber que o azulzinho é o parietal, que o verdinho ali é o occipital, que o... Tá entendendo? Eu quero entender, eu quero ver a imagem e lembrar imediatamente qual o nome de cada coisa. Na sua tela agora você está vendo a imagem do meu Anki. Eu quero que você preste atenção que na parte de cima você vai ter o menu ferramentas. Dentro desse menu ferramentas você vai clicar em extensões. Aqui em extensões você precisa clicar em obter extensão aqui e ao clicar ele vai te pedir um código. Esse código é o que você vai precisar para instalar a ferramenta que eu vou te apresentar agora. O nome dessa ferramenta é esse Image Occlusion Enhance e ele vai fazer basicamente isso que está aqui na imagem. Então, dado algumas palavrinhas ou alguns elementos na sua imagem, ele vai esconder e eu vou demonstrar isso agora. Então, voltamos aqui para o Anki, eu vou fechar e eu vou criar um novo baralho para o teste. Eu vou dar o nome de teste 1, 2, 3 e vou dar um OK. O baralho está organizado em ordem alfabética, então eu vou lá embaixo procurar o teste 1, 2, 3. Vou clicar nele. Depois disso, eu vou clicar aqui em adicionar na parte de cima para criar um novo baralho. Voltando na imagem do plugin, você vai vir aqui embaixo e vai pesquisar até encontrar o número dele, o número de instalação. Esse número aqui. Você vai selecionar esse número, você vai voltar em ferramentas, extensões, obter extensões e o número vai ser colado aqui. Como eu já tenho, não vou precisar fazer. Agora preste atenção, aqui está escrito tipo. Tipo do quê? Tipo de cartão. Você vai clicar aqui no tipo de cartão, vai abrir esse menu, você vai clicar em Image Occlusion Enhanced, que é o nome do plugin. Agora chegou a hora de incluir a imagem e esconder as partes que você quer testar. Essa imagenzinha aqui é o que você vai clicar primeiro. E você vai buscar a imagem onde você colocou. Para ficar mais fácil para mim, eu coloquei na área de trabalho. Essa aqui é a área que aparece quando você seleciona a imagem. A maneira que eu uso ela é bem simples, tá? Então eu ignoro boa parte das funções aqui. Eu venho aqui no quadrado, clico nele, eu vou na imagem e escondo o que eu quero esconder. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto. Essa contagem é importante porque o aplicativo ele vai criar a quantidade de flashcards que você criou ali escondendo. E ele vai te dar ainda a opção de duplicar isso. Então você pode mostrar a imagem toda escondida e apenas um aparente, ou ele pode te mostrar um escondido e todos os outros aparentes. Você entende isso quando você coloca aqui embaixo no Add Cards. Aqui embaixo, Add Cards. Aí você vai ter esconda todos, hide all, guess one, adivinhe um. Então ele vai esconder tudo isso daqui e vai te perguntar qual que é esse, qual que é aquele. Ou
hide one, guess one. Ou seja, ele vai esconder um para você se perguntar o que que era, enquanto todos os outros vão ficar aparentes. O que que eu faço? Eu crio os dois, por causa de uma coisa na psicologia cognitiva chamada variabilidade. Eu vou variar a maneira como esse conteúdo vai aparecer para mim. Então eu clico aqui primeiro, 5 cards adicionados, depois eu clico hide one, guess one, mais 6 adicionados. Entenda, se eu clicar novamente, ele vai criar mais 6. Então é assim que funciona. Fiz o processo, clico em close. Para provar o que aconteceu, eu fecho isso daqui e vou lá. Apareceu 18 novos cards aqui para mim estudar. Como que vai aparecer? Ele escondeu um para que eu adivinhe, enquanto os outros apareceram. Mostro a resposta, lobo parietal, tá fácil. E aí, ó, ele escondeu todos e pediu para adivinhar um. Então eu tenho as duas modalidades. E se você está aqui no canal há muito tempo, você sabe que eu gosto bastante de criar anotações visuais para o que eu estou estudando, seja aqui no computador ou ainda no caderno. Uma das funções que você pode ter é tirar uma foto ou escanear o seu mapa mental e fazer exatamente esse processo que eu te passei. E se você está gostando desse vídeo, quer que eu produza mais dicas e tutoriais sobre o Anki ou outras ferramentas, curta esse vídeo aqui embaixo. Agora vamos para a segunda mudança que eu fiz e eu gostaria de ter começado a usar essa função há muitos anos atrás. Então eu costumava utilizar um aplicativo que rastreasse a minha frequência de execução. O Khan Academy faz isso, o Habitica faz isso, eu uso aqui no meu pessoal o Loop, né, que é um aplicativo de rastreamento de hábitos, e eu adoraria que o Anki fizesse isso também. Então eu descobri uma ferramenta que visualmente representa a sequência de dias que eu fiz ou não fiz as revisões. Então se eu fiz 3 dias, aparece 3 quadradinhos preenchidos. Se eu faltei um dia, aparece um quadradinho. Se eu fiz muitas revisões, o quadradinho fica mais verde. Se eu fiz poucas revisões, o quadradinho fica menos verde. Então deixa eu te mostrar como que essa coisa está representada e como que você faz para instalar no seu Anki. Então essa aqui é a página inicial do meu Anki, tá? E aí a gente vai descer ali embaixo, descer ali embaixo é ótimo, né? E aí você vai ter ali, ó, justamente o que eu tô falando para você. Hoje eu estou com uma média de 14 cards revisados por dia, que eu estou usando para uma estratégia nova de leitura que eu tô testando. 6% dos dias do ano que eu reviso. O maior encadeamento de dias foi 3 dias. E eu estou atualmente no 3º dia, né? Então, eu revisei hoje já 33 cartões em 7,6 minutos hoje. A minha meta é 10 minutos por dia. E provavelmente amanhã eu bato a meta aqui dos 3 e faço 4 na minha sequência. Isso daqui é muito motivador e pode te ajudar a ter aquele gostinho de eu fiz algo, eu já consegui minha recompensa, o resto é lucro e eu vou te mostrar agora como que você faz isso. Então a primeira coisa que você precisa entender é que esse aqui é o nome que você precisa buscar. Onde que eu busco, Adriano? Você busca no site Anki Web, tá? Você tem que buscar isso na internet. Se você escrever Anki e Review Heatmap, você também vai encontrar. É claro, eu também coloquei aqui na descrição para você ir direto aqui para essa página. Eu recomendaria que você lesse isso daqui para entender um pouco melhor como o aplicativo vai funcionar para você, mas aqui embaixo você vai encontrar ou o link de download ou ainda o código de download. O que você vai fazer? Você vai copiar isso daqui, vai voltar para o seu Anki, vai em ferramentas, extensões, obter extensão, vai colar o número ali e vai clicar em OK. Eu já tenho, então eu não preciso fazer isso. Quando você fizer, ele vai, caso você já tenha um histórico aí, revisou essa semana, vai aparecer aqui para você, tá? Então, isso daqui já vai começar a fazer as coisas rodarem para você. Então, se você, como eu, gosta dessa coisa visual, dessa sequência, para estimular a sua cadência de estudos, a sua consistência a longo prazo, esse aqui é a segunda coisa que eu gostaria de ter começado a usar há muitos anos atrás. Mas outra coisa que você provavelmente vai querer ter começado há alguns anos atrás é fazer o meu treinamento, o Fórmula Habilidades de Estudos. Esse treinamento vai te ensinar a jornada que você trilha, a construção de um sistema de aprendizado para o público autodidata. Então lá eu vou te ensinar no pilar de produtividade, como que você faz
para criar os seus objetivos de aprendizado, como transformar esses objetivos de aprendizado em coisas abstratas, transformar eles em coisas concretas, organizar a sua semana para fazer aquilo acontecer, entender exatamente o que fazer no seu dia a dia. O que eu faço hoje que eu não sei? Eu vou te ensinar a fazer isso. E depois a avaliar. Será que eu errei? Será que eu acertei? O que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? No pilar de projeto de aprendizado, eu vou te ensinar como pegar essas afirmações que você cria para os objetivos de aprendizado que você tem e criar um projeto ali de 3 meses para você ficar bom naquilo, desenvolver aquela competência, desenvolver aquela habilidade com materiais pagos ou materiais gratuitos. Eu ensino o passo a passo que eu faço para estudar matemática, para estudar programação, para estudar japonês e tantas outras coisas que eu dominei ao longo do tempo. Além disso, a gente vai ter alguns pilares de compreensão avançado, pilares de memorização artificial, como que você vai estudar com inteligência artificial, que é um bônus que eu estou preparando para lá, e muito mais coisa que eu vou avisando por aqui. Então, se você quiser conhecer melhor o Fórmula Habilidade de Estudos e aprender as práticas que você precisa implementar para se tornar um autodidata esse ano ainda, clique no link aqui da descrição ou do comentário fixado. Eu te espero lá no Fórmula Habilidades de Estudos. Mas continuando, a terceira coisa que eu comecei a utilizar, não tem muito tempo, tem menos de um mês, tá? E que quando eu descobri, meio que deu uma explosão na minha cabeça, falei, meu Deus, que interessante. É uma coisa dentro do próprio Anki, não tem que instalar nada, mas é o tipo de coisa que, quando você entende aquilo, em segundos você começa a utilizar e não quer mais parar. Então preste bem atenção no que eu vou te mostrar aqui, porque eu usei recentemente no estudo de matemática. Você repara aqui que eu tenho alguns cards em matemática e em algum desses decks, aqui do lado, você vai encontrar um maisinho. Tá vendo? Um maisinho. Tá. Aí o que eu quero que você faça? Você provavelmente não vai ter esse maisinho. Eu vou te mostrar daqui a pouco como que você cria ele. Mas aí eu vou clicar nele e aqui você vai ver alguns sub-baralhos, né? Ou decks. Então tem um baralho de cálculo mental, um baralho de tabuada e um baralho de outra tabuada. A ideia aqui, no meu projeto de aprendizado de matemática, eu comecei a assistir as aulas do NERC, tá? Entre outras coisas. E uma das coisas que ele tem lá é uma tabuada, né? Pra gente decorar e acelerar o nosso processo de cálculo mental. E aí o que eu fiz foi, já que tem tabuada, por que eu não crio aí a tabuada no meu próprio Anki de matemática? Mas aí eu não queria misturar ela com as outras coisas. Então o que eu fiz foi criar um deck novo para tabuada e coloquei empilhado dentro de matemática. Então, qual é a ideia? Esse baralho de matemática é o baralho geral de matemática. Eu tenho 3 outros baralhos embaixo dele. Se eu clicar aqui para estudar matemática, ele vai me mostrar tudo o que eu coloquei abaixo dele. Isso é verdade também para esses outros baralhos. Eu poderia ter um outro baralho aqui embaixo, outro aqui embaixo, e caso eu clicasse aqui para estudar, ele ia me mostrar todos esses pertencentes. Ah, Adriano, e se eu clicasse apenas em um deles? Se eu clicasse apenas em um, ele vai me mostrar apenas os cards daquele que eu cliquei. Percebeu? Vamos ver isso na prática. Esse aqui é o de matemática. Eu cliquei, apareceu todos. Todos que estão pertencentes. Se eu clicar aqui em estudar, tudo que está ali para estudar vai me mostrar ali durante as minhas revisões. Ah, Adriano, mas eu quero apenas revisar a tabuada de multiplicação. Aí eu clicaria apenas aqui. Aí então quer dizer que se eu quiser revisar apenas as tabuadas de multiplicação, de divisão, de adição, eu teria que, dentro de matemática, eu criaria um outro deck de tabuada e dentro desse deck eu aninharia, essa é a palavra, aninhar, a de multiplicação, a de divisão, a de adição, a de subtração, etc, etc, etc. E nesse cenário, ao clicar nesse deck maior, nesse deck de tabuada, tudo isso daqui seria usado para revisar. E me permitiria, caso eu queira apenas revisar a multiplicação, eu posso. Apenas revisar a divisão, eu posso. Apenas é só clicar e revisar. Entendeu? Agora vamos para a parte prática. Como que você faz isso? É muito fácil. Vamos aqui para o nosso teste, né? E vamos seguir aquele cenário, né?
Eu tô aqui em teste, então primeiro, crie um baralho aí para você no seu deck, para você seguir esse tutorial que eu tô passando aqui para você. Então vamos lá, passo 1, você vai criar um baralho. Como que eu crio um baralho? Você vem aqui embaixo e clica em criar baralho. Eu criei um aquela hora do teste, correto? Perceba que existe uma engrenagem aqui do lado direito dele. Essa engrenagem, clique nela. Vai aparecer essas opções, clique ali em renomear. E aí você vai ver a mágica. Clique em renomear. Esse daqui é o nome desse baralho, entende? Beleza, então vamos... Só fica com isso na sua memória. Vamos aqui criar um novo baralho. Eu vou dar o nome de tabuada geral. Vou clicar em OK. Apareceu aqui, tá? Então a primeira opção é você clicar, segurar e jogar dentro de teste. Se você fizer isso, aqui vai aparecer o maisinho. Beleza? Eu fiz isso no passado e foi uma dor de cabeça para mim. Por quê? Porque depois que eu crio esse cara aqui, eu não consigo fazer ele virar um solitário, né? Eu não consigo fazer a tabuada geral ser o seu próprio negócio. E aí, olha só, quando eu tento muito, ela pula para o que está embaixo, para o que está em cima e vira uma dor de cabeça. E aí, a solução que eu encontrei é bem interessante. Se eu clicar aqui na engrenagem, renomear, perceba o padrão. Esses dois pontinhos aqui é justamente o que você precisa como característica de alinhamento. Então eu vou selecionar esses dois caras aqui, vou dar um Ctrl X e olha só, perceba, ele saiu daquilo. Se eu, sem precisar clicar e arrastar, clicar em renomear e lá no início e colar, ele vai automaticamente para dentro de tabuada geral. Tá certo? Então imagine o seguinte, se eu quiser criar um novo baralho dentro da tabuada geral, eu teria que fazer dois pontinhos e colocar a adição. E quase imediatamente aparece o maisinho aqui com o novo baralho. Percebeu que se você fizer isso, vai facilitar e muito o seu processo de criação e revisão específica ou misturado? Hoje eu vou revisar especificamente a tabuada de multiplicação. Hoje vou revisar especificamente os conceitos da psicologia freudiana ou os conceitos da psicologia de Ivan Pavlov. Ah, não, hoje eu quero misturar, eu quero revisar todos os conceitos misturados do behaviorismo. Então eu posso fazer isso pro dia. Crio um novo, aninho tudo e reviso apenas o que está ali dentro. Pelo menos para mim, isso abriu as possibilidades do tipo de teste de evocação que eu posso fazer. Agora, muitas vezes a gente tem assuntos difíceis para aprender e acaba encontrando muitas dificuldades. Algumas pessoas acabam desistindo até dos projetos de aprendizado delas por causa do assunto ser muito difícil. E por isso eu fiz esse vídeo aqui, onde eu explico as técnicas que eu utilizo e que me possibilitam aprender qualquer assunto difícil com muito mais facilidade. É estranho, mas funciona praticamente para qualquer assunto. Por esse vídeo, eu agradeço demais a sua atenção, espero que o vídeo tenha sido útil. Vejo você no próximo, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Tchau, tchau.